Velha demais para nadar aos 69 anos, ela acaba de ganhar sua primeira medalha. Bem-vindo de volta e aproveite a história. A água da piscina cheirava a cloro e infância, memórias enterradas profundamente sob anos de arrependimento. Aos 69 anos, Helena estava na borda da piscina pública, segurando o corrimão com dedos que um dia seguraram bebês e mexeram panelas de sopa, mas nunca ousaram segurar um sonho para si mesma. "Sinto muito, senhora", disse o jovem instrutor, gentilmente. "Essas aulas geralmente são para iniciantes, ou seja, crianças." E Helena olhou para seus tênis gastos e assentiu educadamente. Mas por dentro, algo se quebrou. Ela se lembrou de quando tinha 7 anos, observando outras crianças nadando livremente enquanto permanecia na margem, ouvindo repetidamente seu pai dizer: "Natação não é para meninas, e certamente não para meninas como você." Ela nunca aprendeu, nem quando era jovem, nem quando casou, nem mesmo após o divórcio. Sempre havia alguém dizendo: "É tarde demais." Agora, sozinha, em um pequeno apartamento com paredes descascando e fotos de pessoas que não mais telefonavam, e Helena decidiu que morreria tentando, ou finalmente aprenderia a flutuar por conta própria. Então ela voltou, repetidas vezes. Toda manhã, assim que o sol nascia, ela deslizava para a água fria. Ela chapinhava, tossia, entrava em pânico. Crianças riam, adolescentes filmavam. Um deles postou um vídeo intitulado "Vovó quase se afoga na piscina." De novo. O vídeo viralizou. Sua vizinha bateu à porta naquela noite segurando o celular. "Você está bem? As pessoas na internet estão zombando de você." E Helena assentiu lentamente. "Deixe que riam, não estou fazendo isso por eles." Ainda assim, a humilhação doía. Ela ficou afastada por 2 semanas. Então, um dia, enquanto regava suas plantas, viu uma garotinha chorando ao lado de uma poça d'água. "Eu caí", a menina fungou, "e eles riram de mim." E Helena ajoelhou-se ao lado dela e disse suavemente: "Então nós nos levantamos. É isso que fazemos." Naquela noite, ela retornou à piscina. Desta vez, ela não tremeu, não chorou. Ela nadou metade do percurso. No dia seguinte foi mais longe, depois mais longe ainda, até que uma manhã um senhor idoso sentado no banco disse: "Tenho observado você. Há algo forte dentro de você." E Helena sorriu. "Talvez seja apenas teimosia." Ele riu. "Não, é fogo." Ele contou a ela sobre uma competição local de natação para idosos. Pequena, sem grandes câmeras, apenas histórias como a dela. E Helena se inscreveu. Ela ficou em último lugar, mas não se importou. Pela primeira vez, ela não ouviu risadas, apenas aplausos, e algo se agitou dentro dela. Ela começou a treinar, a se alimentar melhor, a dormir mais cedo, até comprou um maiô adequado. 1 ano depois, aos 70 anos, ela se inscreveu novamente. Desta vez ficou em 3º lugar. Na seguinte, em 2º. E então, numa manhã ensolarada, com sua filha e 2 netos assistindo das arquibancadas, ela tocou a parede em 1º lugar. Ouro. Ao subir ao pódio com a medalha pesada no peito, repórteres perguntaram: "O que a fez continuar quando todos zombavam?" E Helena olhou para a câmera e disse com orgulho tranquilo: "Porque passei minha vida com medo de viver. Não vou desperdiçar nem mais um suspiro." Ela se tornou o rosto da resiliência na 3ª idade, convidada para programas de entrevistas. Destaque em revistas. Mas Helena não se importava com a fama. O que ela mais amava era o efeito cascata. Mulheres da idade dela, em todo o país, começaram a nadar, começaram a sonhar, começaram a começar. E um dia, ao sair da piscina, um envelope foi deixado em seu armário, sem nome. Apenas um bilhete que dizia: "Vi seu vídeo, ri uma vez. Agora nado todas as manhãs. Obrigado por me ensinar que nunca é tarde demais para começar." E Helena
Sorriu, olhos cheios de gratidão, porque a verdade não era que ela havia conquistado uma medalha. A verdade era, ela havia salvado a si mesma. O apartamento de Helena em Salvador era pequeno, mas aconchegante. Localizado no bairro do Rio Vermelho, tinha vista para o mar, embora fosse um prédio modesto comparado aos edifícios luxuosos que começavam a pontilhar a orla. Era um domingo de maio, e o telefone tocou enquanto ela arrumava suas medalhas na estante da sala. Já eram 5 no total, embora apenas uma fosse de ouro. "Alô, mãe?" A voz de Candra, sua filha, soava preocupada do outro lado da linha. "Você viu o e-mail que te mandei?" "Não abri o computador hoje, filha", respondeu Helena, sentando-se no sofá gasto. "É uma reportagem sobre você. Alguém da TV Bahia quer fazer uma matéria especial. Dizem que sua história inspirou muita gente." E Helena sentiu o coração acelerar. Sua primeira reação foi de negação. "Não sou ninguém especial, Candra. Só uma velha que aprendeu a nadar tarde demais." "Tarde demais?" A voz de Candra ganhou firmeza. "Você ganhou uma medalha de ouro aos 70 anos, mãe. Sabe quantas pessoas de sua idade estão de pijama na frente da TV, esperando a vida passar?" E Helena suspirou, observando as ondas quebrando na praia através da janela. O mar sempre esteve ali, a poucos metros de distância, mas por décadas foi apenas um cenário bonito, nunca um convite. Quanto tempo havia perdido por medo? "Vou pensar", respondeu finalmente. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. As memórias voltavam como ondas. Seu pai, um homem rígido que cresceu no interior da Bahia, com valores antiquados sobre o que mulheres deveriam ou não fazer. Seu ex-marido Leonardo, que sempre a desencorajava de qualquer tentativa de independência. Os anos cuidando dos outros, nunca de si mesma. Na manhã seguinte, ela caminhou até a Academia de Natação Salvador, onde agora treinava regularmente. O professor Marcelo, um homem de meia-idade com sorriso fácil e paciência infinita, acenou ao vê-la. "E Helena, preparada para mais um treino?" Ela respirou fundo. Na verdade, queria conversar sobre algo diferente hoje. Depois de explicar sobre a reportagem, Helena confessou seu medo. "E se eu decepcionar as pessoas? Se perceberem que sou apenas uma senhora comum?" Marcelo sentou-se ao lado dela na borda da piscina, pernas balançando na água. "Sabe por que sua história repercutiu tanto? Não é porque você é especial, Helena. É porque você é comum, como todos nós. A diferença é que você decidiu não aceitar os limites que os outros impuseram." Ela olhou para a água azul e cristalina, lembrando-se de como tremeu da primeira vez que entrou naquela piscina. "Tenho medo das câmeras, das perguntas, assim como tinha medo da água." Ele respondeu com um sorriso gentil. "E olhe para você agora." No caminho de volta para casa, Helena parou em frente à estação de TV local. O prédio imponente a intimidava. Ficou ali, parada, sentindo-se pequena. Uma jovem saiu apressada e quase esbarrou nela. "Desculpe, senhora." A moça sorriu, segurando uma câmera profissional. "Trabalha aqui?" E Helena perguntou hesitante. "Sim, sou repórter, Luciana Mendes." Ela estendeu a mão e Helena a apertou timidamente. Eu sou Helena Oliveira." O rosto da jovem se iluminou com reconhecimento. "A nadadora! Nossa equipe está tentando falar com você." E Helena sentiu o rosto queimar de vergonha. "Não, sou realmente uma nadadora. Só aprendi tarde." Luciana guardou a câmera na bolsa e olhou diretamente nos olhos de Helena. "Minha avó tem 65 anos e não sai da cama há 3 anos. Não porque não pode, mas porque desistiu. Cada vez que mostro seu vídeo para ela, vejo um brilho nos olhos dela, como uma possibilidade." E Helena sentiu algo se quebrar dentro dela, mas de um jeito diferente desta vez, como se uma parede estivesse caindo, não um sonho.
Talvez eu possa fazer essa entrevista. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. O estúdio da TV Bahia era um turbilhão de atividades, luzes, cabos, pessoas correndo de um lado para o outro. E Helena sentou-se na cadeira indicada, enquanto uma jovem maquiadora aplicava pó em seu rosto. É só para tirar o brilho, explicou a moça sorrindo. E Helena nunca havia usado maquiagem para uma ocasião assim. Sua vida inteira foi dividida entre o trabalho como costureira, a criação dos filhos e, após a aposentadoria, o cuidado com as plantas e com o tempo que parecia se arrastar. Agora, aos 70 anos, estava prestes a aparecer na televisão. 3 minutos, alguém gritou. Luciana, a repórter que Helena havia conhecido no dia anterior, ajustou o microfone na blusa dela. Nervosa, aterrorizada, respondeu Helena com um sorriso trêmulo. Só pense que está conversando comigo como ontem. Esqueça as câmeras. Mas como esquecer? As luzes fortes, as lentes apontadas para ela, as expectativas. E Helena sentiu as mãos suarem. O que diria? E se gaguejasse? E se as pessoas percebessem que ela não era ninguém especial? No ar em 5, 4, o diretor fez o restante da contagem com os dedos, e então começou. Estamos aqui hoje com Helena Oliveira, 70 anos, que recentemente conquistou sua primeira medalha de ouro em natação, provando que nunca é tarde para realizar sonhos, introduziu Luciana com entusiasmo. As primeiras perguntas foram simples, como começou a nadar, como se sentiu ao ganhar. Mas então veio a pergunta que a pegou desprevenida. O que você diria para as pessoas que acreditam que estão velhas demais para começar algo novo? E Helena congelou. As câmeras pareceram mais intrusivas, as luzes mais quentes. Ela não era oradora, não era filósofa, era apenas uma senhora que havia decidido não morrer com medo da água. E então, de repente, ela se lembrou do rosto de seu pai, quando ela, aos 9 anos, pediu para ir à praia com as amigas. O desdém, a descrença, como se o desejo dela fosse absurdo. Eu diria, começou, a voz ganhando firmeza, que o tempo vai passar de qualquer forma. Em 1 ano, você estará 1 ano mais velho, tendo tentado ou não. A única diferença é que, se tentar, você poderá estar 1 ano mais velho e mais feliz. Luciana sorriu, encorajando-a. Passei 69 anos ouvindo que era tarde demais. Para estudar, para viajar, para nadar. O único dia em que realmente foi tarde demais foi o dia em que acreditei nisso. Quando a entrevista terminou, e Helena sentiu como se tivesse nadado 100 metros em água agitada, exausta, mas estranhamente revigorada. Foi incrível, disse Luciana, desligando o microfone. Você é natural na frente das câmeras. E Helena não tinha certeza disso, mas sorriu mesmo assim. No dia seguinte, quando a matéria foi ao ar, e Helena assistiu sozinha em seu apartamento, seus dedos apertavam o controle remoto com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Viu seu rosto na tela, as rugas não escondidas pela leve maquiagem, os olhos que já haviam visto 7 décadas de vida brasileira, da ditadura à democracia, da pobreza à pequena estabilidade que conquistara. O telefone começou a tocar, antes mesmo do final da reportagem. Era Candra, sua filha. Mãe, você está famosa, minhas colegas do trabalho já compartilharam nas redes sociais. Depois, foi seu filho Nelson, que morava em São Paulo e raramente ligava. Estou orgulhoso. Mãe, as ligações continuaram. Parentes que não falavam há anos, vizinhos batendo a porta para parabenizá-la. Até o dono da padaria fez questão de não cobrar pelo pão quando ela foi às compras na manhã seguinte. É por conta da casa, dona Helena. A senhora é um exemplo para todos nós. Ela agradeceu, envergonhada com a atenção.
No fundo, não se sentia merecedora de tanto alvoroço. O que havia feito, afinal? Apenas superado um medo, apenas decidido viver. Mas algo ainda a incomodava. Uma pedra no sapato que não conseguia ignorar. Quem havia postado aquele primeiro vídeo dela quase se afogando? Quem havia exposto sua vulnerabilidade inicial para o mundo rir? Foi durante uma tarde de treino, enquanto descansava entre séries, que Helena percebeu um grupo de adolescentes cochichando e olhando em sua direção. Não era incomum agora. Muitos a reconheciam da televisão. Mas algo no comportamento deles parecia diferente, culpado. Um dos meninos, magro e com cabelos pintados de azul, parecia particularmente agitado. Os outros o empurravam, como se o incentivassem a fazer algo. Finalmente, após muito hesitar, ele se aproximou. Devia ter uns 16 anos, com piercings no rosto e uma expressão constrangida. Senhora Dona Helena. Ela assentiu, secando o rosto com a toalha. Eu queria pedir desculpas. Ele engoliu em seco. Fui eu quem postou aquele vídeo, no TikTok, de você tentando nadar. O tempo pareceu congelar. E Helena olhou para o garoto, vendo o medo em seus olhos. Medo do julgamento, medo da rejeição. Um medo que ela conhecia bem demais. Qual é seu nome? Perguntou finalmente. Otávio, respondeu ele quase sussurrando. Otávio. Ela repetiu, deixando o nome pairar entre eles. Poderia estar com raiva. Teria todo o direito. Aquele vídeo a havia exposto, humilhado, mas também não havia sido esse mesmo vídeo que eventualmente a levou até ali? Você sabe, Otávio, quando postou aquele vídeo, eu passei 2 semanas sem voltar à piscina. O rosto do menino se contorceu em culpa evidente. Chegou um momento em que Helena não conseguia mais ficar em casa. Era como se as paredes estivessem se fechando em torno dela, como se o ar estivesse se esgotando. Quando saiu para caminhar, não foi uma decisão consciente dirigir-se à piscina. Seus pés a guiaram como se tivessem vontade própria. E lá estava ela, parada novamente na borda da piscina, sentindo o cheiro de cloro e memórias. Desta vez, porém, algo havia mudado. Ela não era mais apenas uma senhora tentando aprender a nadar. Era uma mulher enfrentando 7 décadas de limitações impostas por outros e por ela mesma. Quando entrou na água naquele dia, não pensou em técnica, não se importou com a forma dos braços ou a respiração correta, apenas nadou. Com raiva, com determinação, com o coração batendo forte contra o peso de uma vida inteira de não. Pode e não deve. Foi nesse dia que o professor Marcelo a viu realmente nadar pela primeira vez. Não como uma aluna, mas como alguém que finalmente havia entendido que a água não era inimiga, mas aliada. Você tem algo especial, ele disse quando ela terminou, ofegante, mas exultante. Já pensou em competir? No início ela riu da ideia. Competir? Na minha idade? Mas então, ele mostrou fotos de campeonatos de natação master, onde pessoas de todas as idades participavam, divididos por categorias etárias. Havia mulheres de 80, 85 anos cortando a água com braçadas poderosas. Se elas podem, por que não você? Por que não, de fato? Foi assim que Helena começou a treinar com seriedade. 3 vezes por semana no início, depois 5. Acordava às 5 da manhã, quando a piscina ainda estava vazia e a água plácida refletia o céu, que começava a clarear. Nadava antes que os pensamentos negativos pudessem acordar e dizer, você não consegue. Para sua surpresa, seu corpo respondeu. Os músculos adormecidos por décadas de inatividade dirigida despertaram com entusiasmo juvenil. As dores nos joelhos, que antes a incomodavam ao subir escadas, diminuíram. Dormia melhor, comia melhor, sorria mais. Quando se inscreveu para sua primeira competição, não contou para ninguém, nem para Candra, nem para os netos. Se fosse fracassar,
Preferia fazê-lo em particular. O dia amanheceu limpo e claro, perfeito para nadar. O centro aquático de Salvador estava decorado com bandeiras coloridas e nadadores de todas as idades se aqueciam nas bordas da piscina. E Helena sentiu-se deslocada entre eles, com seu maiô simples comprado em promoção e sua touca já desbotada pelo cloro, categoria 70, 74 anos, feminino, 50 metros livre preparar, anunciou o alto-falante. Era sua vez. 5 senhoras na casa dos 70 anos subiram nos blocos de partida. E Helena olhou para os lados e viu mulheres com corpos atléticos, algumas claramente treinando há anos. O medo voltou como uma onda gelada. O sinal soou. Elas mergulharam. E Helena não se lembrava muito da prova em si. Era como se tivesse entrado em um estado de transe, onde só existia água, braçadas e respiração. Quando tocou a borda no final, não fazia ideia de sua colocação até ouvir o anúncio. 5º lugar, e Helena Oliveira. Último lugar. Mas ao sair da piscina, encontrou Marcelo sorrindo de orelha a orelha. Sabe quantas mulheres de 70 anos tiveram coragem de entrar naquela água hoje? Ele perguntou. 5, em toda Salvador. Você é uma delas, e Helena. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, ela colocou seu humilde certificado de participação na parede da sala. Não era uma medalha, não era ouro, mas para ela valia mais que qualquer troféu. O próximo campeonato seria em 3 meses. Desta vez, ela não esconderia. Pelo contrário, enviou mensagens para os filhos, para os netos, para as antigas colegas da costura. Venham me ver nadar, o convite dizia. Não prometo ganhar, mas prometo tentar. E agora, olhando para esse adolescente arrependido à sua frente, e Helena percebia que havia mais uma peça nesse quebra-cabeça que sua vida havia se tornado. Você acha que eu deveria ter desistido depois daquele vídeo, Otávio? Não, respondeu ele rapidamente. Foi incrível ver como a senhora continuou, como melhorou, e outras pessoas viram isso também, não é? Viram alguém cair e se levantar, viram alguém ser ridicularizada e, mesmo assim, continuar. Os olhos do menino se arregalaram com a compreensão. Eu nunca pensei nisso. E Helena sorriu. Nem eu até agora. Às vezes precisamos de alguém que ria de nós para provarmos que podemos fazer mais do que eles imaginam. Ela estendeu a mão para o adolescente perturbado. Obrigada por documentar minha jornada desde o começo, Otávio. O menino pareceu confuso com o agradecimento, mas apertou a mão dela mesmo assim. A senhora vai continuar competindo? Por... Que a pergunta? Porque... Ele hesitou. Minha mãe disse que talvez a senhora só tivesse sorte daquela vez, que na sua idade... E Helena riu, uma risada genuína que ecoou pela piscina. Na minha idade, o que eu menos tenho é tempo a perder. Otávio, o próximo campeonato nacional é em 3 meses. E sabe de uma coisa? Estou mirando no pódio de novo. Mais tarde, naquela semana, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era uma empresa de artigos esportivos interessada em fazer dela garota propaganda de uma nova linha de maiôs para nadadoras seniores. Nós gostaríamos que a senhora fosse o rosto de nossa campanha Nunca é Tarde, explicou a executiva ao telefone. E Helena quase deixou o telefone cair. Mas eu não sou modelo. Tenho rugas, estrias. Exatamente por isso, respondeu a mulher. Queremos rostos reais, histórias reais. E a sua é exatamente o que procuramos. A ideia de aparecer em anúncios, em outdoors, em revistas, era aterrorizante, mais assustador, até do que aquela primeira vez na piscina. E se as pessoas zombassem de seu corpo idoso? E se seu ex-marido visse e risse de sua ousadia? Posso pensar sobre isso? Pediu Helena. Claro, respondeu a executiva, mas não demore muito. Assim,
Como na natação, às vezes é preciso apenas mergulhar. Aquela noite foi de insônia. E Helena observou o teto de seu quarto por horas, pensando em como sua vida havia mudado completamente em tão pouco tempo. De dona de casa aposentada e solitária, a nadadora medalhista e agora modelo? O que seu pai diria se estivesse vivo? Aquele homem rígido que acreditava que o lugar da mulher era em casa, longe dos olhares da exposição. Que nada daria a Helena por sua coragem. Sentiu o estômago afundar com essa lembrança. Seu celular tocou com uma mensagem. Era tarde, quase meia-noite. Quem estaria mandando mensagem àquela hora era sua neta Mônica, de 17 anos. Uma foto de um trabalho escolar, minha heroína, com uma foto de Helena subindo ao pódio. O texto começava assim: minha avó me ensinou que o coragem não é não ter medo, é fazer mesmo com medo. As lágrimas vieram sem aviso. E Helena segurou o celular contra o peito, como se pudesse abraçar a neta através da mensagem. No dia seguinte, ligou para a empresa de artigos esportivos. Aceito, disse simplesmente, mas com uma condição. Nada de Photoshop para tirar minhas rugas. Cada uma delas conta uma história. A campanha publicitária foi lançada um mês depois. E Helena, em um maiô azul marinho elegante, cabelos grisalhos ao vento, sorrindo na beira da piscina. Ao lado, em letras grandes, 70 anos, 1 ano, nadando, 7 décadas de coragem. Os outdoors apareceram por toda Salvador. As revistas publicaram a imagem. As redes sociais compartilharam milhares de vezes. E assim, como a onda que se forma quando uma pedra cai na água, o efeito se espalhou. Academias de natação relataram um aumento de 300% nas matrículas de pessoas acima de 60 anos. Grupos de natação na terceira idade surgiram em condomínios, clubes, praias. Mas nenhum efeito foi tão poderoso quanto o que aconteceu na tarde de quinta-feira, quando Helena estava saindo do treino e viu uma mulher parada timidamente na entrada da academia. "Posso ajudar?" perguntou Helena, notando o nervosismo da desconhecida. A mulher devia ter uns 65 anos, cabelos tingidos de castanho, roupas simples, mas arrumadas. Segurava uma bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Você é Helena Oliveira?" "Sim, sou eu. Meu nome é Regina. Eu vi sua entrevista e os anúncios." Ela fez uma pausa, respirando fundo. "Nunca aprendi a nadar. Meu marido sempre disse que eu era desajeitada demais, que faria papel de boba. Acreditei nele por 40 anos, até ver você." E Helena sentiu a garganta apertar. Era como ver um reflexo de si mesma de meses atrás. "Acho que, se você conseguiu, talvez eu também consiga?" A frase soou como uma pergunta, cheia de dúvida e esperança. Naquele momento, Helena entendeu que sua jornada não era apenas sobre natação, nem sobre medalhas. Era sobre quebrar correntes invisíveis que prendiam não apenas ela, mas tantas outras mulheres que haviam sido convencidas de suas limitações. "Vem", disse Helena, estendendo a mão. "A água está ótima." E era verdade. A água nunca havia estado tão boa. Você acreditaria em suas próprias palavras contra uma multidão zombando? O coração de Helena batia como se quisesse escapar do peito, mesmo enquanto ela pensava naquelas semanas terríveis quando retornou à piscina pela primeira vez. Otávio aceitou a oferta que Helena fez de ajudá-lo a transformar seus talentos para a gravação em algo positivo. Ele concordou em documentar a jornada dela para o próximo campeonato, mas de uma forma respeitosa desta vez. Com sua ajuda, Helena estava compartilhando pequenos vídeos diários de seus treinos, seus desafios, suas pequenas vitórias. "Sabe o que é incrível?" perguntou Marcelo durante um treino particularmente difícil, quando Helena estava prestes a desistir de completar a série.
Você não está apenas melhorando como nadadora, está mudando vidas. Não exagere, respondeu ela, ofegante, segurando na borda da piscina. Só estou tentando não afundar. Veja, ele apontou para a arquibancada da academia. Regina estava lá, agora em sua terceira aula, observando atentamente os movimentos de Helena. Ao lado dela, outras 3 senhoras, todas novatas, todas inspiradas pela mesma história. E na pista ao lado, nadando com determinação desajeitada, estava o Sr. Augusto, de 82 anos, que havia decidido que, se aquela senhora da TV pode, eu também posso. Você criou um movimento, Helena. Era um exagero, é claro. Ela não havia criado nada além de sua própria determinação de enfrentar o medo. Mas se isso estava inspirando outros... Bem, era um bônus inesperado. O treino daquele dia foi especialmente intenso. O campeonato nacional estava se aproximando e Marcelo estava determinado a prepará-la adequadamente. Mas uma série, ele insistiu quando ela já estava exausta. Não consigo, protestou Helena. Conseguiu aprender a nadar aos 69 anos. Pode fazer mais uma série de 50 metros. Ela resmungou, mas empurrou a parede com os pés e mergulhou, novamente na água. Cada braçada era um desafio. Os músculos queimavam, os pulmões imploravam por ar, mas ela continuou. Ao terminar, Marcelo mostrou o cronômetro com um sorriso de orelha a orelha. Seu melhor tempo até agora. Naquela noite, Helena chegou em casa exausta, mas com uma sensação de realização que nunca havia experimentado antes. Seus músculos doíam, mas era uma dor boa, uma dor de progresso. Sentou-se na pequena varanda de seu apartamento, observando as luzes de Salvador cintilarem contra o céu escuro. A brisa do mar trazia o cheiro de sal e promessas. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhora Helena? Aqui é Beatriz, da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. E Helena sentiu-se congelar. A Confederação? O que poderia querer com ela? Estamos organizando um evento especial antes do Campeonato Nacional. Uma palestra sobre superação e esporte na terceira idade. Gostaríamos que a senhora fosse uma das palestrantes. Palestrante? A voz de Helena falhou. Mas eu não sei falar em público. A senhora falou na televisão, lembrou Beatriz gentilmente. E sua história inspira muita gente. Não precisa ser nada formal, apenas compartilhar sua experiência. Após desligar, Helena ficou olhando para o telefone em sua mão, incrédula. De aprendiz tardia a nadadora, de nadadora a garota propaganda, e agora, palestrante? O mundo parecia determinado a empurrá-la para fora de sua zona de conforto, repetidamente. O problema é que, por 70 anos, sua zona de conforto havia sido minúscula, limitada por expectativas alheias, pelo medo do ridículo, pela crença de que mulheres como ela não mereciam sonhar grande. Naquela noite, Helena sonhou com seu pai. No sonho, ela nadava em um oceano infinito, braçadas poderosas contra ondas azuis cristalinas. Na praia, seu pai observava, o rosto uma mistura de surpresa e orgulho relutante. Quando acordou, os olhos estavam úmidos. Os dias que se seguiram foram de preparação intensa. Para o campeonato, sim, mas também para a palestra. E Helena nunca imaginou que, aos 70 anos, estaria escrevendo um discurso. Candra a ajudou, trazendo ideias e emprestando seu notebook. Mãe, você já pensou em escrever um livro? Perguntou sua filha, enquanto a observava digitar lentamente, caçando letras no teclado. E Helena riu. Agora você já está delirando. Estou falando sério. Nunca é tarde, como aprendi a nadar aos 70. Seria um sucesso. E Helena balançou a cabeça, mas algo na ideia ficou ressoando em sua mente. O dia da palestra chegou rápido demais. O auditório do Centro Aquático Nacional estava cheio.
treinadores, atletas, entusiastas do esporte e muitas pessoas de cabelos grisalhos. E Helena aguardava nos bastidores, o coração martelando tão forte que ela temia que todos pudessem ouvir. O primeiro palestrante era um médico especialista em geriatria, que falava sobre os benefícios fisiológicos da natação para idosos. O segundo era um ex-nadador olímpico, agora treinador de atletas master. E agora, com grande prazer, recebamos Helena Oliveira, nadadora medalhista que começou sua jornada aos 69 anos. Aplausos, luzes, expectativa. E Helena caminhou até o palco com pernas trêmulas, segurando os papéis de seu discurso como se fossem um salva-vidas. Ao chegar ao microfone, olhou para a plateia. Rostos desconhecidos a observavam. Mas então, na terceira fileira, viu Regina sorrindo encorajadoramente. Na fileira de trás, Otávio e seus amigos, com câmeras preparadas. E lá atrás, discretamente, Marcelo, seu treinador, com um polegar erguido em sinal de apoio. E Helena respirou fundo, deixou os papéis de lado. Meu nome é Helena Oliveira. Há 1 ano e meio eu não sabia nadar. Sua voz saiu firme, para sua própria surpresa. Na verdade, eu não sabia fazer muitas coisas. Não sabia que podia desafiar o que sempre me disseram sobre meus limites. Não sabia que podia começar algo novo depois dos 60. Eu simplesmente não sabia quanto eu não sabia. A plateia riu, uma risada calorosa e compreensiva. Todo mundo me dizia, e Helena, isso não é para a sua idade. Mas ninguém jamais me explicou. Qual é a idade certa para ser feliz? Qual é a idade certa para se sentir orgulhosa de si mesma? Qual é a idade certa para descobrir que você é mais forte do que pensava? As palavras fluíam agora, como se tivessem esperado 70 anos para serem ditas. E Helena contou sobre seu pai autoritário, sobre o casamento que sufocou suas ambições, sobre os anos cuidando dos outros e nunca de si. Falou sobre o medo paralisante na primeira aula de natação, sobre as risadas, sobre o vídeo humilhante. Mas sabem o que descobri? Que a água não se importa com sua idade, não se importa com seu gênero ou com o que os outros pensam de você. A água só quer saber se você tem coragem de se entregar a ela. Quando terminou de falar, houve um momento de silêncio. E então a plateia inteira se levantou aplaudindo. Algumas pessoas choravam abertamente. Uma senhora idosa na primeira fileira segurava um cartaz improvisado que dizia: "E Helena, você me fez voltar à piscina depois de 30 anos." Depois da palestra, uma fila se formou para falar com ela. Pessoas queriam autógrafos. Autógrafos. Tirar fotos, contar suas próprias histórias de recomeços tardios. A última pessoa na fila era um senhor de óculos e cabelos completamente brancos, apoiado em uma bengala. "Senhora Oliveira", ele começou, a voz trêmula pela idade. "Sou Nelson Dutra, ex-presidente da Confederação. Tenho 92 anos e passei 70 deles ligado à natação. E nunca..." Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. "Nunca vi alguém capturar tão bem a essência deste esporte quanto a senhora hoje." E Helena sentiu as bochechas queimarem de embaraço e orgulho. "Gostaria de convidá-la para ser nossa embaixadora no programa Natação para Todos. Precisamos de alguém que inspire pessoas de todas as idades a entrar na água." Naquele momento, algo estranho aconteceu. Em vez de dúvida, em vez do habitual, "não sou capaz", e Helena sentiu uma certeza surpreendente. Claro que ela poderia fazer isso. Por que não? "Será uma honra", respondeu com um sorriso sereno. Faltavam apenas 2 semanas para o campeonato nacional quando o desastre aconteceu. Durante um treino particularmente intenso, e Helena sentiu uma dor aguda no ombro direito. No início ignorou. Dores faziam parte do processo, Marcelo sempre dizia. Mas na manhã seguinte, mal conseguia levantar o braço.
Tendinite, diagnosticou o médico do esporte após examiná-la. Comum em nadadores, especialmente... Ele hesitou. Especialmente em idosos, pode dizer, completou Helena com um suspiro, resignado. Precisará de repouso, pelo menos 3 semanas, sem natação. 3 semanas. O campeonato seria em 2. Não há alternativa? Algum tratamento intensivo, talvez? Perguntou desesperada. O médico ajustou os óculos desconfortável. Bem, existem anti-inflamatórios potentes, fisioterapia diária, mas mesmo assim competir tão cedo seria arriscado. Poderia agravar a lesão, talvez permanentemente. E Helena saiu do consultório arrasada. Todo o trabalho, todo o progresso, para ser interrompido assim, a vida era mesmo cruel em seus timing. No caminho para casa, parou em uma pracinha e sentou-se em um banco, observando as crianças brincarem. Lembrou-se de si mesma naquela idade, querendo tanto aprender a nadar, sendo proibida. E agora, quando finalmente havia quebrado essa barreira, seu próprio corpo parecia conspirar contra ela. Seu celular tocou. Era Candra. E então, mãe, o que o médico disse? E Helena explicou a situação, tentando manter a voz firme. Oh, mãe, sinto muito. Sei o quanto esse campeonato significava para você. É apenas uma competição, respondeu Helena, mais para convencer a si mesma do que a filha. Haverá outras. Mas ambas sabiam que não era apenas uma competição. Era a prova de que sua primeira medalha não havia sido sorte. Era a chance de mostrar a si mesma e a todos que duvidaram que ela realmente pertencia àquele mundo. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou olhando para as medalhas na parede, para o certificado de palestrante, para os recortes de jornal que havia guardado. Sua nova vida construída sobre a base frágil de um corpo de 70 anos. Pela manhã, tomou uma decisão. Ligou para Marcelo. Vou competir, anunciou sem preâmbulos. Mas Helena, o médico disse... O médico diz que é arriscado, não que é impossível. Silêncio do outro lado da linha. Marcelo, passei 69 anos ouvindo o que não podia fazer. Não vou deixar que me digam isso agora. Não. Quando finalmente encontrei algo que amo. Mais silêncio. Então um suspiro. Tudo bem, mas vamos fazer isso direito. Fisioterapia diária. Treinos leves apenas com o braço esquerdo. Compressa de gelo. E se a dor piorar, nem mais uma abraçada, entendido? E Helena concordou, grata pela compreensão dele. Os dias que se seguiram foram uma batalha contra a dor e o desânimo. A fisioterapia era tanto ou mais exaustiva que os treinos. Nadava apenas com um braço, sentindo-se desajeitada e frustrada. Cada noite aplicava gelo no ombro inflamado e tomava os medicamentos, rezando por um milagre. Há uma semana do campeonato, o milagre parecia distante. A inflamação havia diminuído, mas a dor persistia. Durante um treino particularmente difícil, Helena parou no meio da piscina, lutando contra as lágrimas. Não consigo, admitiu quando Marcelo se aproximou. Para sua surpresa, ele sorriu. Sabe o que é incrível sobre a natação, Helena? Não existe apenas um jeito de nadar. Nas sessões seguintes, Marcelo a ensinou a adaptar sua técnica. Menos força no braço direito, mais impulso nas pernas, uma leve assimetria na braçada que poupava o tendão inflamado. Não era a forma mais elegante de nadar, mas funcionava. Os grandes nadadores não são necessariamente os mais fortes, explicou Marcelo. São os que melhor se adaptam. O dia do campeonato chegou, ensolarado e quente. O Centro Aquático Nacional estava lotado, com equipes de todo o país. E Helena sentiu o estômago revirar de nervosismo enquanto se preparava, esticando os músculos conforme a fisioterapeuta havia ensinado. Candra, Nelson e os netos estavam na arquibancada, segurando uma faixa improvisada. Vai, vovó e Helena, Otávio,
E seus amigos circulavam com câmeras, documentando tudo. Regina e as outras senhoras da academia formavam uma pequena, mas barulhenta torcida. Categoria 70-74 anos, feminino, 50 metros livre. E Helena subiu ao bloco de partida, sentindo o ombro latejar. Ao seu lado, competidoras mais experientes a olhavam com curiosidade. Já não era mais uma completa desconhecida. A nadadora novata de 70 anos havia ganhado certa fama no circuito. O sinal soou, e Helena mergulhou. A água a envolveu, familiar e confortante. Ela nadou como Marcelo havia ensinado, compensando com as pernas o que faltava no braço direito. Não era rápido, não era bonito, mas era eficiente. A cada braçada, o ombro protestava, mas ela ignorava a dor, focando apenas na parede do outro lado, cada vez mais próxima. Quando tocou a borda, não tinha ideia de sua colocação. Emergiu ofegante, procurando o placar. 4º lugar. Não. Era pódio. Não era medalha. Mas considerando as circunstâncias... E Helena? Marcelo acenava freneticamente da borda. A nadadora do Minas foi desclassificada. Largada falsa. 3º lugar. Bronze. Contra todas as probabilidades, contra a dor, contra o tempo, contra os limites que outros tentaram impor, e que ela mesma havia internalizado por tanto tempo. Ao subir ao pódio, Helena não conteve as lágrimas. Não eram lágrimas de alegria pela medalha, embora estivesse orgulhosa. Eram lágrimas por todas as vezes que acreditou não ser capaz, por todas as oportunidades perdidas, por todas as mulheres, como ela, que nunca tiveram a chance de descobrir do que eram feitas. Quando o fotógrafo oficial pediu que as medalhistas posassem juntas, a vencedora, uma senhora de porte atlético impressionante, sussurrou para Helena: "Você é aquela que começou aos 69, não é? Minha filha me mostrou seu vídeo. Por sua causa, voltei a competir depois de 10 anos parada. Você acreditaria em suas próprias palavras contra uma multidão zombando?" E Helena agora sabia a resposta. Sim, 1000 vezes sim. Após a cerimônia, vários repórteres a cercaram. A sensação da natação sênior agora era notícia em todo o país. "O que vem a seguir, Helena?" perguntou um jovem jornalista. "Mais competições?" Ela sorriu pensativa. "Certamente, mas também algo mais." Naquela noite, reunida com a família em um restaurante simples à beira-mar para celebrar, Helena compartilhou sua nova ideia. "Quero abrir um projeto de natação para idosos em comunidades carentes." Os filhos a olharam surpresos. "Pensei em chamar de Projeto Ondas Prateadas", continuou empolgada. "Para pessoas que, como eu, foram convencidas de que era tarde demais para aprender, para sonhar, para viver. Isso é maravilhoso." "Mãe", disse Nelson, seu filho que sempre foi o mais reservado. "Mas como? Financiamento, estrutura?" "Já pensei nisso", respondeu Helena, com uma confiança que teria sido impossível poucos meses antes. "A Confederação já manifestou interesse em apoiar como parte do programa Natação para Todos. E aquela empresa de artigos esportivos quer patrocinar, usar isso como extensão da campanha que fizemos." Candra pegou a mão da mãe, apertando-a com carinho. "Você realmente se transformou, não é?" Helena refletiu por um momento. "Não, filha, eu sempre fui assim. Só precisei de 70 anos e uma piscina para descobrir. Você já conhece alguém que, como Helena, descobriu uma nova paixão ou talento depois dos 60 anos? Compartilhe nos comentários abaixo." Nas semanas que se seguiram ao campeonato, o projeto Ondas Prateadas começou a tomar forma, e Helena reuniu-se com representantes da confederação, com patrocinadores potenciais, com administradores de centros comunitários. Para uma mulher que nunca havia trabalhado fora de casa, o mundo corporativo era intimidador, com suas reuniões, planilhas e apresentações. Mas assim como havia encarado a piscina, ela encarou essa nova fase.
Um dia de cada vez, uma braçada de cada vez. O primeiro centro do projeto foi inaugurado 3 meses depois, em uma comunidade da periferia de Salvador. Uma piscina modesta, mas bem equipada, com professores treinados especificamente para trabalhar com idosos. No dia da inauguração, mais de 100 pessoas com mais de 60 anos formavam fila para se inscrever. Regina estava lá, agora já nadando com desenvoltura suficiente para ajudar os novatos. Otávio e seus amigos documentavam tudo, agora como parte de um projeto escolar sobre empreendedorismo social. Marcelo supervisionava o treinamento dos novos instrutores. Quando chegou a hora do discurso inaugural, Helena não precisou de papéis. Não precisou ensaiar. Caminhou até o microfone com a segurança de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Cada um de vocês aqui, começou, olhando para os rostos ansiosos e esperançosos diante dela. Já ouviu, em algum momento, que era tarde demais, que o tempo passou, que certas coisas são para os jovens. Murmúrios de concordância percorreram a plateia. Bem, estou aqui para dizer que isso é a maior mentira que já nos contaram. A vida não acaba aos 50, ou 60, ou 70, ou 80. A vida acaba quando paramos de aprender, de tentar, de crescer. Aplausos espontâneos interromperam seu discurso. Este projeto não é apenas sobre aprender a nadar, embora isso seja maravilhoso. É sobre lembrar que ainda estamos vivos, que ainda podemos surpreender a nós mesmos, que os melhores capítulos de nossas histórias podem estar por vir. Uma senhora na primeira fila levantou a mão timidamente. E se tivermos medo da água? E Helena sorriu com compreensão. Ah, querida, eu tinha tanto medo que tremia só de olhar para a piscina. Mas sabe o que descobri? O medo não desaparece. Nós apenas aprendemos que podemos fazer coisas mesmo com medo. A outra pergunta veio de um senhor de boné. E se fizermos papel de bobos? Faremos, respondeu Helena com uma risada franca. Eu certamente fiz. Até me filmaram. Mas descobri algo incrível. Sobrevivi. E cada vez que caí, que falhei, que me senti ridícula, aprendi algo novo sobre minha própria força. As inscrições superaram todas as expectativas. O projeto, que começara como um sonho modesto, logo expandiu para 3 centros em Salvador e começou a receber pedidos de outras cidades. 4 meses após a inauguração, Helena recebeu um telefonema que mudaria tudo novamente. Senhora Oliveira, aqui é Daniel Cunha, da editora Novo Tempo. E Helena se lembrou vagamente de uma conversa rápida com um rapaz durante a inauguração do projeto, algo sobre interesse em sua história. Gostaríamos de publicar sua biografia, a história de como a senhora aprendeu a nadar aos 69 anos e começou uma revolução na terceira idade. E Helena quase riu. Revolução é um exagero, Sr. Cunha. Não é não, ele insistiu. Temos pesquisas mostrando um aumento de 45% na matrícula de pessoas acima de 65 anos em aulas de natação, desde que sua história se tornou pública. Isso não é apenas inspirador, é um fenômeno sociológico. Um livro, seu nome na capa, sua história impressa, para que outros pudessem se inspirar, mesmo quando ela não estivesse mais ali para contar pessoalmente. E se... Ela hesitou, uma ideia formando-se. E se não fosse apenas minha história? Se incluíssemos as histórias de outras pessoas que recomeçaram tarde? Regina, que superou 40 anos de críticas do marido. Augusto, que aos 82 provou que idade é apenas um número. Todas essas histórias de ondas prateadas quebrando contra as rochas do preconceito e das limitações. Houve um momento de silêncio. Do outro lado da linha. Então, senhora Oliveira, acho que acabou de tornar um bom projeto em um projeto extraordinário. O livro Ondas Prateadas, Histórias de Quem Ousou Recomeçar, foi lançado no ano seguinte, coincidindo com o segundo.
Aniversário da primeira aula de natação de Helena. Tornou-se rapidamente um sucesso entre leitores de todas as idades, mas especialmente entre pessoas na casa dos 60, 70 e 80 anos. Cartas chegavam diariamente à editora e ao projeto. De todo o Brasil, histórias de pessoas que, inspiradas pelo livro, haviam finalmente se permitido sonhar. Uma senhora de 75 anos que entrou na faculdade de Direito. Um senhor de 82 que começou a pintar e teve sua primeira exposição. Uma senhora de 68 anos que aprendeu a andar de bicicleta e pedalou 100 quilômetros para arrecadar fundos para crianças carentes. O livro foi traduzido para espanhol, francês, inglês. Helena foi convidada para programas de televisão internacionais, para conferências sobre envelhecimento ativo, para palestras em universidades. A tímida dona de casa que mal saía de seu bairro agora viajava pelo mundo, carregando sua mensagem simples, mas poderosa. Nunca é tarde demais. 2 anos após o lançamento do livro, em uma manhã ensolarada de domingo, Helena nadava tranquilamente na piscina do projeto original, agora ampliado e reformado, graças aos direitos autorais que ela havia doado integralmente. Seu ombro completamente recuperado, cortava a água com braçadas firmes e ritmadas. Regina, agora uma grande amiga e coordenadora voluntária do projeto, nadava na raia ao lado. Ambas haviam acabado de voltar do Campeonato Mundial Master, onde Helena, agora aos 72 anos, havia conquistado a prata nos 100 metros livre, na sua categoria. "Sabe o que é engraçado?" comentou Regina enquanto descansavam na borda. "Sempre pensei que envelhecer significava perder coisas. Força, saúde, sonhos, possibilidades." E Helena assentiu, entendendo perfeitamente. "Eu também. Ninguém nos diz que também podemos ganhar coisas. Sabedoria, coragem, liberdade para sermos quem sempre quisemos ser." "Você já se arrepende de não ter começado antes?" E Helena refletiu, observando o céu refletido na superfície da piscina. "No início, sim, pensava em todos os anos perdidos, mas agora, não. Cada momento de minha vida, mesmo os de medo, mesmo os de limitação, me trouxe até aqui, me fez quem sou." Elas nadaram mais algumas voltas, em silêncio confortável. Ao saírem da piscina, encontraram Marcelo conversando animadamente com um grupo de adolescentes. Entre eles estava Otávio, agora estudante de cinema, ainda documentando a jornada de Helena. "Tia Helena", chamou ele. Já fazia tempo que havia ganhado o privilégio de chamá-la assim. "Estamos falando sobre o documentário para o festival. Acho que temos chance de ganhar." E Helena sorriu. "Já ganhamos, Otávio. Cada pessoa que entra na água quando pensava que não poderia, essa é nossa vitória." O caminho até seu apartamento era curto, mas Helena gostava de fazê-lo a pé, aproveitando a brisa do mar e a sensação de seus músculos agora tonificados, movendo-se com facilidade que não conhecera mesmo em sua juventude. Em frente ao prédio, uma senhora aguardava, parecendo nervosa. "Senhora Oliveira." A mulher devia ter seus 75 anos, cabelos completamente brancos e postura ligeiramente curvada. "Sim, posso ajudar? Meu nome é Teresa, eu li seu livro 4 vezes." Ela estendeu um exemplar gasto e marcado de Ondas Prateadas. "Queria apenas agradecer pessoalmente. Por causa da sua história, finalmente tive coragem." "Coragem para quê?" perguntou Helena, genuinamente curiosa. Os olhos da senhora brilharam. "Para dizer não. Meus filhos queriam me colocar em um asilo, para meu próprio bem. Diziam que eu não podia mais morar sozinha. Mas depois de ler sobre você, percebi que ainda tenho muito a viver, do meu jeito." E Helena sentiu a garganta apertar com emoção. E o que fez? Vendi a casa grande onde criei meus filhos, comprei um apartamento menor, mais fácil de cuidar. E com o dinheiro que sobrou,
Teresa sorriu. Comprei uma passagem para Paris. Sempre quis ir desde menina. Volto semana que vem. Aquela noite, enquanto Helena se preparava para dormir, pensou em todas as Teresas pelo mundo. Mulheres que, como ela, haviam sido convencidas de que seus sonhos eram pequenos demais para importar, ou grandiosos demais para alcançar. Quantas histórias semelhantes existiam, esperando para serem escritas? Antes de apagar a luz, olhou para a prateleira onde suas medalhas agora dividiam espaço com exemplares de seu livro traduzido para diversos idiomas. Ao lado, uma foto recente. Ela no Sena, em Paris, para onde viajara para uma palestra. Na foto, usava um maiô e posava com nadadores locais que haviam organizado um evento em sua homenagem. Aos 72 anos, havia nadado no famoso Rio Francês, realizando um sonho que nem sabia que tinha até ele se tornar realidade. É apenas o começo, murmurou para si mesma antes de adormecer, e era verdade. Para Helena, para as centenas de pessoas que agora nadavam nos centros do projeto Ondas Prateadas, para todos que haviam se inspirado em sua história, este não era o fim de uma jornada, mas o início de possibilidades infinitas. Porque a água, como a vida, não conhece limites quando nos permitimos simplesmente fluir. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.